Olá, meu nome é Kívia e hoje eu resolvi trazer para vocês um pouquinho sobre cartas para Deus. Eu vou iniciar contando a minha história, né? Então eu iniciei fazendo cartas para Deus com um livro que eu li e nesse livro, na verdade eu não lembro, não tenho certeza, mas eu acredito que foi no primeiro capítulo dele que era tipo um desafio que era para escrever uma carta para Deus. Para escrever uma oração para Deus, eu não lembro. Eu sei que a partir desse dia, eu gostei tanto, porque eu percebi que eu conseguia falar mais escrevendo do que falando, do que orar falando. Eu não sabia me expressar tanto como escrevendo. E a partir desse dia, eu comecei a orar mais escrevendo. Né? Se não for na igreja. Na igreja não dá pra estar com. Vamos orar, a pessoa lá com o caderninho escrevendo. Não dá, né? Em casa mesmo, quando eu viajo, eu levo minha agendinha, porque de certa forma também é como um diário, né? Você tanto ora, como você fala da sua vida, dos seus sentimentos, o que aconteceu. Tudo isso você conta para Deus, é um diário para Ele. Como já falei, cartas para Deus, na verdade, não é como naquele filme, né? Cartas para Deus. Ou é uma carta para Deus, eu não lembro. O menininho fazia as cartinhas, né? E entregava ao carteiro. Aí o carteiro ficava saber o que fazer com a cartinha. Só que no meu caso, eu escrevo para Deus a minha oração, a minha cartinha, mas fica aqui na minha agenda. Futuramente, quando eu abro a minha agenda, eu vejo se aquela situação foi resolvida ou se estamos melhores, se aquilo mudou, se minha visão agora é outra. Eu percebo tudo, sabe? Eu lembro de tudo. Porque às vezes a gente pede uma coisa para Deus, Deus até dá, mas a gente esqueceu que um dia a gente pediu. A gente esqueceu que um dia aquela situação, a gente pensou que não ia conseguir passar por ela. E acaba que a gente sai dela, mas sem perceber. Aí quando vê, volta a ler nossa oração, volta a ler o que a gente escreveu para Deus, a gente vê, olha, aquilo que parecia tão impossível aconteceu, né? E nisso eu quero trazer um pouquinho de esperança para vocês. Muitas vezes, já em muitas situações, eu voltei a ler o que eu escrevi. Então, continuando, que acabei sendo interrompida e não pude continuar a filmagem. Irei mostrar agora apenas por fotos e meu áudio. Essas 3 agendinhas, entre aspas, são as que usei desde o início até hoje. Essa primeira com a mocinha e Jesus, foi eu que fiz essa capinha. Na verdade era uma agendinha bem antiga que eu tinha, que foi a primeira vez que eu escrevi foi nela. E daí eu passei a continuar nela mesma. É nela que eu tenho muitas respostas, né, que eu anoto. Quando Deus responde, logo mais eu vou mostrar a foto para vocês que eu anotei. Já do meio foi quando acabou essa primeira. Aí foi uma lembrancinha de aniversário infantil. Eu passei a usar ela, que era para minhas anotações. Aí daí eu não tinha onde escrever minhas cartas para Deus, né, minhas orações. Eu passei a escrever nela também. E essa última maior foi a que eu comprei agora há pouco, mas eu já escrevi bastante nela. Na verdade, assim, quanto mais acontece coisa no meu dia a dia, mais eu escrevo. Eu passei um tempo assim, entre essas anteriores, parava, depois escrevia, parava, tipo, esquecia, aí voltava a escrever, assim. Assim como toda a vida de um cristão, né? Infelizmente, às vezes a gente tem altos e baixos. Na verdade, claro que eu orava, né? Mas não escrevendo, não tinha aquela dedicação de escrever. Só que do tempo pra cá eu voltei a fazer isso constantemente. Creio eu que tudo isso vai virar um testemunho futuramente. Sendo uma coisa boa ou ruim que acontece no meu dia a dia, eu anoto tudo para Deus. Aliás, eu escrevo tudo para Deus. Eu mando cartas para Ele. Entre aspas. Não é como eu falei no vídeo, não é como aquele menininho do filme.
que ele entrega ao carteiro. Eu poderia até fazer isso, né? Mas eu prefiro deixar aqui comigo mesmo. A minha intenção realmente é ajudar você a se aproximar mais de Deus. Se você já é muito próximo de Deus, essa é uma alternativa muito interessante também, para que você, logo na frente, né, você leia e veja o que aconteceu. Uma vez, eu sempre creio que Deus me ouvia, sempre. Mas teve um dia que eu pensei em uma coisa na minha casa. Eu cheguei na casa de uma amiga e Deus me respondeu lá. Usou a mãe dela e me respondeu lá. E depois disso, eu passei a ter mais certeza ainda de que Deus, Ele ouve sim a nossa oração. Porque se Ele ouviu o meu pensamento, quem dirá a minha oração, né? Quando eu pensei, não foi nem para Ele. Foi entre eu mesma, eu só pensei. E Deus me respondeu lá na casa dela. Quem dirá uma oração, né? Então é muito bom quando a gente escreve, porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre. Mas nós somos seres humanos e esquecemos, né? Às vezes a gente pede uma coisa a Deus, Deus dá. Mas a gente esqueceu que a gente disse que iria fazer por Ele. A gente esquece que Ele fez por nós, a gente esquece de agradecer, que a gente acha que foi a gente mesmo, foi o nosso mover, foi o nosso poder. E na verdade não, foi a resposta de nossas orações. Então, que eu tenha ajudado você a sentir mais desejo de orar, nem que seja escrevendo. Principalmente você que não consegue se expressar tanto em oração, em palavras, é aquela oração repetida sempre. Você tem essa opção de escrever, pois você vai conseguir melhor expressar o que você sente, o que você pensa, o que aconteceu no seu dia a dia. E sem dúvida nenhuma, Deus está lendo, Deus está te ouvindo, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Beijos.